Ai, gente, tô aqui, garota, acordando. Quer dizer, Santiago já foi pra escola, vão dar 8 horas da manhã agora. Hoje é dia 20 de setembro. E tô eu aqui já falando com a minha mãe, né? Porque ontem à noite, a gente vive assim, num eterno. Quem tá no caminho do despertar da consciência, do entrar em zonas mais profundas dentro de si mesmo, sabe que você não pode, por mais que você tenha problemas com família, pai e mãe, você não pode excluir. Não vai dar. Dentro da realidade de cada um e dentro do possível e do, né, é preciso tentar novamente, de tempos em tempos, né, fazer diferente, e assim a gente vai tentando, e o que vai mudando de fato é o nosso interior, porque a maturidade é a gente não querer que o outro seja outra pessoa, mas também não desistir de conversar sobre o que te incomoda, né, naquela relação. Então, a gente está muito nessa energia aqui, que eu já até coloquei para vocês nos jogos que eu fiz, né? Eu fiz 2 jogos semana passada e essa semana. Então, dentro do que a gente tá com energia liberada para trabalho, tem a ver com a comunicação, com o feminino, com as mulheres, né? Então, se vocês pararem para perceber os passarinhos, com boa vontade, o próprio universo libera oportunidades. E quem está dentro de uma pegada mais consciencial e de autoconhecimento aprofundado, dentro daquilo que é a proposta para você, você vai ter as oportunidades, os convites, né? E aí é só você perceber e se direcionando de uma maneira a deixar o velho para trás e instalando o novo, né? Então o que aconteceu? Vai ter o aniversário do Santiago. É perto do Dia das Crianças, 11 de outubro. Então, o que eu quero fazer? No ano passado, isso é coisa de família, né? Então, eu vou falar porque a gente está aqui, todo mundo vive isso. A gente gera intimidade quando fala de coisas assim, de uma maneira madura, obviamente, né? Mas o importante é gerar intimidade, é sair da zona de teoria, vamos para a prática, né? Todo mundo vive. Então, no ano passado, Santiago, a gente fez a festa na Argentina, porque os meus sogros são de lá, né? Então tá. E aí, esse ano, eu pensei, bom, minha mãe vai fazer uma cirurgia, é uma cirurgia importante, então ela vai estar no pós-cirúrgico, já vai ter passado uns dias, né? Eu não tenho como ir lá para a cirurgia, a gente vai para o Santiago ficar com ela no pós-cirúrgico um pouquinho, né? Ela já não vai estar tão imóvel, já vai estar melhorzinha. E aí a gente passa. Aí eu falei, ó, vamos convidar só fulano, beltrano, ciclano. Aí, e se tiver criança para convidar por aí, convida por causa do Santos, né? Óbvio, afinal é aniversário dele. Só que eu deixei claro que, não falei porquê, mas ficou claro que eu queria só essas pessoas. E 2 crianças, ou 3 no máximo, sem que tivesse mais ninguém, né? Ou seja, essas crianças deveriam vir até sem os pais. Porque é um movimento meu, né? Eu que estou entrando, já organizei a quantidade de bolos, docinhos, né? Vamos fazer cachorro quente, vamos não sei o que, não sei o que. E assim, é meu filho, eu nunca vou lá. É uma viagem longa, eu vou de carro, a gente vai com maior felicidade, mas assim, quando tem mais pessoas, principalmente pessoas que a gente não conhece num local, e aí entra o nosso canal aqui, a proposta de discussão. Eu hoje evito muito aglomerados de pessoas. Então, eu sei o que envolve o ser humano, eu trabalho com o ser humano, eu me trabalho o tempo todo. Eu sei como a gente é, cara, sabe? E quem tá nessa pegada de energia, espiritualidade, já trabalha com isso, sabe que, pô, a frequência dos outros é toda quando, sabe, você dá 2 beijinhos numa pessoa, um abraço, eu já sinto a energia, já muda pra mim. Não, é biológico. A mediunidade é biológica, ela mexe com o teu corpo físico. Então, não tem como eu falar assim, mediunidade não vai funcionar agora, tá? Desliga.
não é nem a mediunidade de trabalho eu posso desligar, que é aquela mediunidade tipo, vem cá pessoal, me dá aqui uma luz, preciso saber dessa pessoa. Esse tipo de mediunidade está cortada na hora que eu estou numa festinha. Agora, a mediunidade biológica, que é aquela de troca de energia e de campo, é inevitável. Você vai doar energia para aquele que não tem. Pode esquecer. E vice-versa. E todos têm essa capacidade. Então as pessoas só não percebem que elas ficam diferentes, elas alteram comportamento, elas ficam com falas, sabe? Às vezes os obsessores entram para fazer a festa num momento desse, para encher o saco. Então, faz tempo que eu não vejo minha família, né? Essas pessoas da família, eu estou me reaproximando agora. Entende? Porque eu falo com a minha mãe e tal, mas o resto da família, para mim, com o passar do tempo, eu pensei, cara, o mais importante de tanta treta que existe, né, na estrutura familiar minha, embora eles não queiram ver, talvez não concordem comigo, eu concluí assim, que eu vou ficar com meu pai e com minha mãe, sabe? Até a minha irmã eu já botei para escanteio. Assim, porque tanto looping e tanta coisa que é captada e tanta coisa que já aconteceu, tem tanta poluição que também já botei de escanteio. Falo com ela o básico, nem o básico, sabe? E são temporadas. Então, quando tá afim, são pessoas muito diferentes também, que não tem que ficar se obrigando a conviver, porque são irmãs, né? Tem que ter respeito. Pronto, beleza, tá? E não pode haver exclusão. Então, tá tudo certo. Então, fiquei em contato com a minha mãe, meu pai não fala comigo, então tá tudo certo. E aí dessa vez eu pensei, pô, a tia que eu tenho, que é uma tia-avó, ela foi super legal quando o Santiago nasceu, mesmo à distância, né? Sempre aí disponível, querendo saber, não sei o quê, né? Só que a gente teve um problema que eu não sei até que ponto elas se ligaram. Porque na família da minha mãe tem umas senhoras que são todas com um posicionamento político divergente do meu. E na época não foi nem dessas eleições, tá? Foi da outra. Que aí quando, pra mim, ficou num limite. Porque foi uma invasão de espaço de rede social. Então ninguém tava muito ligando pra, porra, o ser humano que tá do outro lado, lendo, sabe? Ninguém tava se preocupado com a invasão que ia fazer. Eu tô falando de mim e de vocês. A gente tá falando de todo mundo passa por isso. Então ficou uma quebra. E eu falei, bom, vou me afastar. Melhor coisa que eu faço. Não tem por que ficar junto, forçando a barra, né? Porque são senhorinhas que são donas da verdade. E são donas da verdade num nível, assim, de literalmente, desde jovens, tem uma caminhada política. Né? Inclusive, trabalham dentro de coisas políticas. Assim, que acabam esbarrando nessa realidade. Poderes de jovens. Então hoje elas estão com 80 anos e estão super bem de cabeça, de físico e tal, e com aquela mente que tem opinião, e a opinião é essa, entendeu? Então como é que você vai travar um diálogo? A gente sabe onde é que vai dar. Então, o melhor que a gente faz é se afastar. Então foi o que eu fiz, me afastei, sempre caindo a minha ficha cada vez mais, né? Porque se dá em camadas. Você vai percebendo a sua arrogância. Você vai olhando pra você com base no que o outro te desperta. É só isso que eu faço. Então, pô, isso me incomoda. Então, eu vou olhar pra mim isso aí. Aí eu encontro em mim a minha arrogância, sabe? A minha verdade excessiva. A minha sempre aprendendo, sempre olhando, tá? Então chegou agora um momento que tudo bem, essas eleições aí, eu nem sei o que aconteceu com eles, porque eu nem tava ali mais conectada, sabe? Continuei na minha visão, assim como todas continuam na visão delas. Mas elas são mulheres da minha família. Então eu senti naturalmente uma necessidade de trazer de volta. Não sei porquê. E também não vou me impedir de fazer por orgulho. Então o que eu fiz? Eu convidei. Vamos pra lá, mas vamos fazer algo muito íntimo, será só você, porque nem convidei todo mundo. Porque se convidasse todo mundo, é a merda instalada, até por tudo que mais ou menos eu já contei aqui pra vocês. Eu posso até, se der tempo agora, eu conto pra vocês um negócio. Um relato extrafísico da minha família.
É, então eu tenho acesso a informações há muitos anos sobre minha família e de diversas fontes e de diversas formas de acesso. Então, cruza uma coisa com a outra em tempos diferentes, aquilo ali não tem como ser mentira, tá? Porque eu sou muito questionadora por conta do meu lado científico. Então, por A mais B, comprovado. Quer eles vejam ou não, a realidade é a realidade. A minha grande dificuldade é justamente porque as pessoas não veem. E eu tô fora. De vidas passadas eu já venho nessa de tentar fazer as pessoas verem, e nessa vida aqui eu vou ficar só com quem quer ver, e é isso. E agora a gente vai fazer esse movimento de família de novo, bem restrito, para que não dê problema. Assim, tem que ser assim, e nem sei como vai ser, depois eu conto para vocês. Mas acho que vai ser tudo bem, porque pela energia que tá. Só que a minha mãe, ela tem uma questão, né? Minha mãe, quando ela tinha 10 anos de idade, ela sofreu um traumatismo craniano e o lobo frontal dela foi afetado. O lobo frontal é aquele que é responsável pelo julgamento e crítica. Ou seja, se alguém está falando com você, ela vai ter dificuldade em se colocar no seu lugar, escutar você direito. Ela já corta o pensamento no meio. Então, ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela tem sérias dificuldades aí. E o que a gente não sabe, eu vou falar por mim, o que eu não sei, é até que ponto o que ela faz, às vezes, é manipulação ou não. Porque ela, por conta de ter sido muito nova, houve um processo de superproteção e de uma loucura aí, de ninguém saber lidar, de ninguém saber ao certo o que era, até que ponto ia. E ela foi tratada assim, como coitadinha e como vítima. E isso vocês sabem que a gente já vem raciocinando, não interessa qual foi o esquema, né? Qual é o cenário. Se foi tratada como vítima e coitadinha, vai dar merda. Porque a pessoa vai alterar-se e vai se afastar do que é dela. Por conta desses sentimentos e dessa forma de ser tratada pelo social. Né? E aí o que vai acontecer? Não vou nem falar aqui isso porque pode dar problema dentro desse contexto. Então, ela vai se alterar o comportamento e ela vai aprender a manipular para ter o que quer, porque vai se sentir no direito, porque as pessoas que são vítimas se sentem no direito de ter, né? E de serem, entendeu? Então é complicado entrar aí e todos somos vítimas e coitadinhos em algum ponto. A gente só tem que olhar pra gente. Então não é a ideia aqui julgamento, tá? Tô falando só de um esquema familiar que no nível oculto, todo esse cenário de queda, de acidente com 10 anos de idade, o que despertou nessa estrutura familiar, o que aconteceu a partir dali, tudo orquestrado. Tudo orquestrado. O que as pessoas não entendem, acham que está nas mãos de Deus, eu já tive acesso. Então, eu entendo o porquê dentro de um esquema global da minha família, o porquê de tudo isso ter acontecido, qual é a função da minha mãe hoje, qual a função que ela teve, o que despertou em cada um, como é a pessoa, por que me deram esses acessos? Porque a espiritualidade é fofoqueira? Que quer me contar tudo? Porque eu sou especial? Não. Porque em algum momento da minha vida eu comecei a sofrer muito emocionalmente e a não me sentir pertencente e não me sentir bem-vinda pela vida, diante da vida. E eu quis romper com a vida. Então, no momento em que eu quis romper com a vida, eu estava num estado grave, emocional. Anos se passaram, a vida continuou, fiquei com zero espiritualidade, mas em algum momento eu entrei numa crise tão grande que houve um despertar espiritual. E a partir desse despertar, eu fui fazendo movimentos e a espiritualidade foi me trazendo esclarecimento para que eu pudesse sair daqueles padrões de prisão e de ilusão. Então, eles trouxeram, obviamente, o meu núcleo familiar, puseram na minha frente, inclusive na primeira experiência mediúnica que eu tive quando o meu mentor veio, ele mostrou em gráfico para mim onde estavam situadas todos os membros da família. E me deu um norte. Ok, naquela época eu não tinha a menor condição de compreender tudo. Em outro momento, foi me passado novamente, com outros dados, bancos de memórias de vidas passadas, de todos juntos. Alguns bancos de memória foram sendo liberados para mim.
E agora, em outro momento, outros bancos de memória. Então, assim, com outro tipo de esclarecimento. Um esclarecimento com viés mais espiritual do que está rolando atrás. E que ninguém quer ver, ninguém está pronto para ver, as pessoas evitam ao máximo ver, porque elas querem ficar só com aquele movimento natural que a vida oferece para todos de sensação de que mudei. A vida não traz vários ciclos, várias coisas acontecem, e as pessoas, elas têm a sensação que elas se transformaram num nível profundo com aquelas experiências naturalmente. Podem ter se transformado se compararem com elas mesmas no passado, houve uma transformação, mas a transformação não se dá num nível profundo, não é assim que funciona. Quando você vai abrir o inconsciente, você vê que aquilo foi uma narrativa, que foi um esquema intelectual, que a mente se apropriou, que é o que a psicologia faz com as pessoas. Então, quem fica dentro da ciência fica limitado num nível, não toca num nível mais profundo, porque não tem ferramentas e a ciência, a psicologia não aceita as ferramentas mais profundas. Então é isso, tá? A gente está com uma estrutura de sociedade montada para não aprofundar, é proibido, dá medo, não pode, não bate, não é provado, não tem nem fatos. Eles ignoram também fatos e evidências, né? Porque as evidências, elas existem, sim, e eu tenho um monte, né? Eu só não peguei e entrei no campo científico para fazer campo de pesquisa e comprovar, porque eu não tenho paciência e eu não tenho que perder, eu não vim com essa missão, tá? Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu tô fazendo e vamos lá. Alguém vai fazer mais do que eu, como por exemplo, numa outra área, né? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele já traz um trabalho maravilhoso. O Dr. Paulo César Fructuoso. Então, tem pessoas na área da medicina, da psiquiatria, que já trazem muitos livros, muito campo de pesquisa, universidade, a Uniespírito já está aí há muito tempo. Então, quem não quer ver, não vê. Quem quer ver, vê. Quem quer participar dessa transformação real, vem. E quem não quer, é porque está preso. Então, é disso que estamos falando. Entende? Então, aí, o que eu já acordei com a minha mãe aqui, porque ontem ela me mandou mensagem, convidei fulano, ciclano, beltrano, né? Falei, cara, sinto muito, assim. E ela já entendeu errado o que eu falei. Aí, foda. Por quê? Porque não é questão, ela entendeu que é questão de alimentação, que eu sou muquirana. Não, porra, em questão de alimentação, faz-se o cachorro quente e todo mundo come. Não é esse o problema. O problema eu tive que explicar. Aí sou arrogante, porque eu tenho que explicar, para quase desenhar, para ela não manipular a informação e passar errada para os outros, porque ela dá um problema danado ela passa as informações erradas, é isso que parece que é maldade, que às vezes ela acaba com as relações, porque ela passa distorcida e passa, né? Então eu tive que, ter paciência, falar, vamos lá. É o seguinte, não é questão de alimentação, né? A questão é que você não percebeu o que eu falei, não se colocou no meu lugar. Eu estou fazendo uma viagem longa, legal, vai ser bacana pro seu neto ir aí, ele conhecer a tia-avó, que, vamos combinar, mãe? Quantos anos eu não vejo? Você não pode ignorar a realidade. Na realidade eu não vejo, sabe, elas há muitos anos, Santiago nem conhece elas. E agora você não escutou o que eu pedi, como sempre, passou à frente e beleza, agora arrisca-se eu não ir, porque eu não vou gastar o meu tempo precioso, e não entenda mal como uma arrogância, é que quando tem muitas pessoas forçam o controle energético. E não sei, eu ainda não aprendi, porque não é biológico, não dá para controlar o biológico, não é controlável. A estar num ambiente com pessoas que eu não conheço, trocar uma energia e ficar cagada, eu não quero. Entendeu? Só que as pessoas não têm esse alcance do que eu tô falando. E a minha mãe, pior ainda. Por conta das limitações dela, e com o passar do tempo a coisa foi ficando horrível. Então, gente, esse é o teste das relações, né, das famílias, porque se eu quero ir, tem que haver diálogo. Antigamente era só assim, não, tchau, sabe?
Ou então antigamente, mas antigamente era briga. Não vai rolar. O que eu fiz? Mandei mensagem pra minha tia também. Falei, olha tia, foi mal, mas ó, minha mãe já entendeu errado o que eu falei. Já convidou um monte de gente. Já não era a proposta. Faz muito tempo que a gente não se vê, né? Era só a gente. E ela entendeu perfeitamente, sabe? E eu até falei assim, julga se quiser, sabe? Que elas podem pensar que é porque eu que estou fornecendo alimentação e que eu estou entrando. Não é isso. É mesmo. Eu quero qualidade, eu não quero quantidade. É isso, só. Então, o fato de ter que ficar se explicando dentro das relações e tentando entrar no entendimento, e cada um pensa uma coisa, o outro entende errado, repassa errado, e um tem um problema ainda mental. Cara, e é complicado, junto com um banco de memórias de tudo que você já viveu, de sofrimento com aquela estrutura. E dá vontade de desistir, cara, né? Então, tava falando com a minha mãe agora, tentando chegar num ponto. Ela falou, vou desconvidar. E eu falei, a melhor coisa que você faz, porque não é questão de eu não gostar dessas pessoas, você entendeu o meu ponto, então que bom. Ok, então vamos, né? Acaba que a Maria, que trabalha lá na casa dela, tem 2 netinhos da idade de Santiago. Então é isso, Maria leva os netinhos. Maria leva os netinhos pro Santos brincar e a gente fica ali. E o ambiente tá controlado. Tem que estar controlado o ambiente. Para mim, eu dava. Porque não vai dar pra gente se perder. Eu sei o porquê que a gente rompeu. Ninguém tá ligado. As pessoas não estão ligadas, elas não entendem o que aconteceu. Eu sei. Elas não sabem. Então, se só eu sei e ninguém sabe, as pessoas acham que sabem, eu posso perder o controle e se juntar muita gente ali. Total. Energético e astral. Eu não estou falando do consciencial, porque o consciencial as pessoas acham que sabem. Tá? Eu tive uma experiência agora, foi até, acho que um mês atrás, no máximo. No máximo do máximo. Eu não vou contar agora. Eu vou deixar para depois, faço um vídeo de relato extrafísico e aí essa experiência entra. Melhor assim. Tá? Para não criar problema onde não precisa criar problema. Tá bom? Então fica aqui essa experiência nossa de cada dia. Amém. Beijo.